fosse uma rede social mesmo. Acessa na hora que quer, né? E quando precisa. Se você não precisa de Jesus, você vai, tô nem aí. Aí só lembra quando precisa. Será que isso é justo? Será que Ele se sacrificou por nós e nós nem primiciamos a Deus? Será que só procuramos Ele, o Senhor, como escape na hora de que está tudo ruim? Quando a nossa vida não está dando certo, quando nós não encontramos o nosso marido, quando nós não podemos gerar. Mas o pastor falou algo aqui muito importante. Vocês aqui abordaram algo muito importante assim. Será que você também vai adorar a Deus quando Ele não te dá o que você quer? Quando Ele diz não na oração? Senhor, eu quero tanto. E o Senhor, Ele não te dá. Porque assim, você tem que confundir o inimigo, né? E assim, muitas pessoas me veem sorrindo, eu brinco. Aí um dia uma conhecida disse assim: menina, olhando pra você assim, parece que você tem problema. Aí eu disse: minha filha, confundindo o inimigo. Mas, se muitos não sabem, eu queria muito ter um filho. O segundo filho, tentei, depois descobri uma doença. E essa doença eu tive que fazer uma cirurgia. E eu não consegui ter meu filho. Mas eu não contento com o Senhor, não. E nem muito menos eu reclamo. Eu digo: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Verdade. Era o meu desejo, mas não era o desejo do Senhor. Meu Deus. Né? Eu posso ter muitos filhos na fé, né? Mas nem por isso eu sou triste ou reclamo. Porque Deus não realizou o meu sonho. Ele não quis no momento ouvir minha oração. Mas se um dia Ele quiser gerar um testemunho que os médicos falaram que não pode, eis-me aqui. Glória a Deus. Mas se Ele não quiser, eis-me aqui do mesmo jeito, para falar que Ele é bom. Que Ele é bom, que Ele é bom na hora mal. Porque ninguém está pronto para a hora mal. Ninguém se prepara. Porque outro dia eu me vi em uma emergência, entrei com o meu filho que mandou vomitando e a gente teve que ir para um centro cirúrgico. E ele falou: mãe, eu não vou aguentar essa hora. Aí minha irmã chegou para ele e falou assim: olha, nós não estamos, ninguém, Mateus está preparado para orar mal. Mas a única coisa que a gente tem que fazer aqui nesse momento agora é orar, entregar ao Senhor. E Ele vai lhe tirar desse leito, porque Ele disse: eu não vou resistir. E eu fiquei com ele no centro cirúrgico, uma boa parte da cirurgia. Quando ele saiu do centro cirúrgico, ele falou da volta de Jesus. Ele começou a narrar. Eu até falei para o pastor, uma coisa muito linda. Então, o Senhor, Ele trabalha, mesmo na hora mal. Porque eu comecei a orar por várias pessoas que estavam lá. Não assim, cheguei nos leitos, mas eu fico assim no hospital andando e eu vou orando do meu jeito, porque eu não tenho uma oratória boa, mas eu entendi que o Senhor, Ele não quer isso. Não é porque eu tenho uma oratória boa que eu tenho uma oratória de um pastor que eu não vou conseguir evangelizar uma pessoa. Não é isso. Como eu falei, não se diminua. E aí uma líder falou pra mim, ela disse assim: não, Jesus, Ele não tem modelo não. Você tem que ser do jeito que você é. Desse jeitinho que você vai conseguir trazer pessoas para o reino. Então eu também posso. Disse, eu digo: Senhor, é desse jeito aqui. É alegre, é doidinha, mas assim, fiel ao Senhor. E eu quero continuar com isso, porque isso é meu combustível. E aqui eu quero dizer para vocês que agora eu vou pedir ao Senhor que Ele me dê assim, bastante equilíbrio. Por que equilíbrio, Cleiton? Porque durante os nossos dias é tanta coisa que anda acontecendo que muitas vezes eu me pego assim no mundo de Nárnia, no nada assim. Aí Eduardo fala: Cleide, não absolva os problemas de todo mundo. Você tem que ouvir
aprender a filtrar aquilo, ajudar a pessoa, mas você não pode se envolver completamente, porque se for desse jeito, você não está acreditando que é Deus que vai fazer. Porque você tem que se posicionar como uma pessoa de fé e que você vai orar e que vai ser feita a vontade de Deus. Não você querer dar um jeitinho, né? Como também, um dia eu falei, pastor, você sabe como é o crente 6 horas? 6 horas? Alguém sabe o que é crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas do que adianta o pastor, a pastora, a evangelista, a diaconisa Ângela ficar indo para monte, leva roupa, leva nome, paga propósito, jejum, oração, se consagra e a pessoa está orando. Literalmente dormindo. E ela não faz nada. Como é que o Senhor vai fazer se mover na casa dela? Ele não vai mover, não. E aí eu tenho que ter equilíbrio. Que o Senhor, Ele venha trazer paz para minha vida. Que Ele venha me dar equilíbrio para eu poder cuidar de almas. Verdade. Né? Porque renunciar a si mesmo e carregar a cruz e seguir Cristo é o chamado mais difícil. Glória a Deus. Mas também é o que mais é recompensador. É a melhor coisa. E quando obedecemos esse chamado, estou morrendo de sede para essa água. Jesus. Gente, eu estou tão nervosa que eu não estou seca. Mas eu digo, Senhor, me usa. Me usa da maneira que o Senhor quiser. Ele está em nome E quando obedecemos esses chamados, encontramos a verdadeira liberdade. E a vida em abundância, porque você só encontra a abundância de vida e a liberdade quando você está totalmente conectado ao Senhor. É tão bom quando você chega num lugar que encontra pessoas que começam a falar de Deus, que eu fico, gente, se eu encontrar uma pessoa com um pastor, a gente sai, ele sabe que no final acaba tudo em culto. Não é não, dona Ângela? Todos os encontros e todas as viagens que eu faço, eu digo, na minha agenda, aqui, hoje é dia de cultuar o Senhor. Eu vou para uma igreja. Eu estou ali passeando, mas quem foi que me proporcionou aquilo? Me proporcionou tudo aquilo? Foi o Senhor, eu vou cultuar. E se não tiver igreja naquele lugar, nós vamos cultuar. Só nós. Então, assim, isso é algo que eu levei para a minha vida, que deu certo. E eu espero que vocês levem também isso. Porque a pessoa ser crente não significa que ela é triste, não. Ela é uma pessoa feliz, ela não é triste, não, é uma pessoa muito feliz. Sabe por quê? Porque ela salta de alegria. Não tem tristeza que abata. Você fica triste? Fica. Mas não é igual uma pessoa que conhece a Jesus, não. Vai existir momentos que o seu filho vai te desobedecer. E você vai quase fazer o quê? Perder a paciência. Mas a gente pode fazer o que for. Jesus, Ele não vai perder a paciência com a gente. Ele vai continuar nos amando. Mas Ele é muito educado. Muito educado, porque Ele só vai estar completamente com você. Ele primeiro bate. Cleide, eu posso entrar? Aí eu digo, não, Jesus, hoje não, porque eu quero me divertir nas festas, hoje não. E aí eu vou pra beber. Vou beber escondido agora, porque tô com vontade. Mas ninguém tá vendo. Aí eu vou lá e bebo. Mas aí tinha uma pessoa na festa que você nem conhecia, tirou a foto e guardou. Mas aí você é aquele crente que jogou tudo embaixo do tapete, só na fachada. Você é crente só de fachada, porque eu digo, ó, ninguém venha me julgar pelas minhas roupas, pelas minhas vestimentas, né? Porque não é porque tem que ser elegante e bonito igual o pastor.
Mas vocês não achem, porque ninguém tá bonitinho, arrumadinho, com uma conversinha bonitinha, Olha aí, Jesus. que ela Aleluia. pode estar escondendo muitas coisas. Verdade. E muitas pessoas estão tristes com a igreja. Sabe por quê? Não é por causa dos pastores, não. É porque muitas pessoas de liderança estão ferindo quem está aí sentado. E ele não está se dando conta. Muitas vezes ele é discipulado pelo pastor para fazer o que é certo. Mas ele está sendo o quê? Mata crente. Meu Deus. O pastor tem uma visão e a pastora e a liderança dessa igreja, gente, a liderança dessa igreja é uma liderança séria. Glória. Sabe por quê? Muitas vezes no hall de almoço, de lanche, de reuniões que eu tenho, eu sempre falo de vocês, da minha liderança. Eu sou muito grata a tudo que eu aprendi. E hoje eu sou bem recebida em todos os estágios que eu vou na igreja. Todo lugar que eu vou, eu sei me comportar. Por quê? Porque eu fui uma ovelha, não fui rebelde. Eu ouvi vocês. Eu entendi o que eu tenho que fazer, o que é certo. Então, o Senhor, Ele vai te honrar independente de que seja. Porque você é amiga do pastor, porque você é amiga da evangelista, porque você tem uma loja, porque você está com dinheiro na conta, porque você é a mais formosa. Gente, não é nada disso. Porque eu falei para uma amiga assim, algo. Eu ainda tenho um minuto. Eu falei algo assim, eu disse, olha, Deus, é um testemunho. Eu falei assim, olha, quando eu estava congregando aqui, muitas vezes poderia ter passado pela cabeça de algumas pessoas. Porque ela só tem a vez, porque ela é amiga da liderança. Porque pegou o microfone, porque, sabe? E como eu falei aqui no início, Deus, Ele uniu o propósito. Aleluia. E Deus, Ele é o Deus que Ele te honra em qualquer lugar que você vá. É verdade. E o que aconteceu? Eu e meu esposo chegamos de uma igreja fora do Brasil. Ninguém conhecia a gente. E na hora que a gente entrou na igreja, o pastor da igreja veio na calçada receber a gente saindo de um Uber. Gente, aí eu comecei a ver um filme na minha cabeça. Aí ele, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Parece o pastor Van. E a pastora jovem, alegre, igual a pastora Angélica. Eu disse, Jesus. E para completar mais um pouco, nós nos sentamos e ficamos lá, né? Ninguém se apresentou, disse que era do Brasil. Lá a igreja falava brasileiro. Foi na Argentina. E aí, teve uma hora que não era porque ninguém conhecia. Ele falou assim, vocês orem, vamos dividir grupos de pessoas que vocês vão começar a orar. E eu comecei a interceder por uma jovem que era aqui do Rio Grande do Sul. E Deus falou com ela que ela tinha que que ser missionária lá nesse lugar. E ela foi sem recursos nenhum. E aí eu comecei a levantar o meu clamor pela vida dela e o meu esposo por um outro jovem que estava assim, sentado na frente. E aí Eduardo começou a orar do jeito dele, que ele é assim, né? Mas assim, ele é assim, meio lunga, gente, mas esse homem tem uma sabedoria. Ele, mesmo com essa cara feia dele, fechada, ele consegue sentir e aconselhar pro bem. E nesse momento que ele estava lá orando, ele foi fotografado. E depois o pastor pediu o número do telefone dele. E aí ele, quando a gente saiu, ele começou a orar pela gente. E aquela foto de Eduardo bem explícita que eu compartilhei com o pastor foi pro feed da igreja. E não foi pro feed a foto dele orando pela pessoa. Não foi porque Eduardo era amigo do pastor Van e da pastora Angélica.
Não era porque ele era amiguinho, não. Foi porque Deus, ele falou. E eu chorei, gente. O mover do Espírito Santo foi tão grande ali que chegou, eu queria saltar de alegria, porque eu sentia muito. Eles eram bem pentecostais. E eu dizia, ai Jesus, eu fiquei assim com as pernas mole. Mas Deus, naquele dia, ele falou assim: filha, eu vou honrar vocês. Onde vocês pisarem a planta dos pés de vocês. Não é porque ele não é Deus. É Deus que faz e desfaz na sua vida. Então eu quero que nessa noite você tome posse disso que eu falei. Que você renuncie. Eu também, quando chegar em casa, eu vou fazer o meu dever. Vou dizer: Senhor Jesus, o que é? O que é que não está deixando eu fazer tudo que o Senhor? Qual é a brecha que eu tenho que fechar? E eu vou me examinar também. Ontem eu vi, só para encerrar, algo que, assim, em Eclesiastes 12, no 1 ao 3, fala assim, para a gente procurar Deus na sua mocidade, para você procurar o Senhor. Ele fala, Salomão, ele descreve lá que na sua juventude você tem que começar a querer conhecer o Senhor. Lembra-te e lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aleluia. O Senhor, ele não fala assim na sua velhice, ele fala na sua mocidade. Antes que cheguem os dias difíceis, como eu falei aqui, a gente tem que começar a adorar Ele. É sempre. É de quando você aceita Jesus e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias, porque pode chegar, você pode chegar e dizer assim: não vou querer hoje não aceitar Jesus para um sempre. Não quero, mas pode ser que amanhã você não acorde. Verdade. E aí? Mas eu ouvi que tinha um homem muito rico, para finalizar. Ele, muito rico, ele estava no leito de morte. E ele tem todas as ações da Apple. Ele foi o primeiro sócio. Que homem rico. E ele, lá no leito dele, ele falou assim: Senhor, eu trocaria toda a fortuna que eu tenho pela minha saúde, pela minha vida, para poder te adorar, para poder estar no teu reino. Então, não tem fortuna, muitas coisas, tudo é passageiro, mas a única coisa que vai ficar é o amor de Deus. Ela vai ser a rocha que não vai ser destruída. Então, assim, eu louvo muito a Deus, a vida do pastor Van, por conta disso, porque hoje a mocidade aqui na igreja está sendo elevada, ele dá oportunidade. E são eles que vão conduzir essa igreja, são eles que estão acendendo essa chama. Então, assim, parabéns, pastor, parabéns, liderança, porque vocês são sérios. Eu nunca eles falharam comigo. Se eu precisasse de qualquer coisa, nenhum deles. Eu gostaria de dizer, Zilene sempre orou. Ela orava de manhã, dizia: Deus, eu sou tão grato pelas orações. Hoje eu ouvi 2 orações que eu fiquei emocionada, que foi delas. E assim, e vocês acham que ela só ora por minha vida? Só foi hoje e ontem? Porque eu vim aqui hoje? Não. Elas me amam independente dos meus defeitos. Elas me amam em Cristo, porque elas conhecem o meu coração. Elas conhecem o meu coração assim, né? Que Deus me conhece, mas eu não consigo ser uma capa mentirosa. Meu sentimento é aquilo. Eu sou sem filtros. E assim, eu pedi ao Senhor, eu orei com um amigo de manhã, ontem, na verdade, meio-dia. Eu chamei ele lá na farmácia e falei assim: olha, o
Senhor, tem algo assim muito tremendo quando você louva. Porque eu fico chorando, eu fico com as pernas bambas, eu sinto muito grande o mover do Espírito Santo. E aí quando eu falei com a mãe dele, eu disse, e aí ele falou alguma coisa que ia ensaiar comigo, ela disse, ele chorou. Aí eu disse, meu Deus, mas aquilo foi de verdade. Glória a Deus. E eu quero pedir para Juan, Vanessa falou do playback. Eu quero convidar, com a permissão de vocês, para cantar a música de